paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos falar sobre a lição de número 2, lição essa que vai ser selecionada no dia 12 de outubro de 2025. O título da nossa lição é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Para comentar essa lição está aqui eu, presbítero Alexandre, e o nosso irmão diácono Cristiano. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tá certo. Bom, Cristiano, faça essa oração para nós começarmos aqui a nossos comentários. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Jesus, Pai nosso, estamos aqui em nome do Senhor Jesus para mais uma vez aprendermos com a Tua palavra nesta gravação das lições da Escola Bíblica Dominical. Abençoa cada professor, abrindo-lhes o entendimento, dando graça e sabedoria. O mesmo pedimos que o Senhor nos agracie com esse pedido aqui agora, nesse momento. Mais uma vez, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Cristiano, faça a leitura do texto áureo da verdade prática. Texto áureo. Está escrito o seguinte: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe nessa semana se encontra em Salmos 139, versículos 1 ao 4, depois os versículos 13 ao 18. Os nossos objetivos dessa semana, irmãos, aqui nós temos o 1. Conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. 2. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E 3. Incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Perfeito. Irmão Cristiano, gostaria que o irmão fizesse aí uma pequena introdução, um comentário da introdução, para nós entrarmos na lição definitivamente. Vamos lá. Eu vou ler aqui a introdução, e aí a gente já dá o pontapé inicial nesse assunto. Há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Aqui é um ponto muito importante. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. É um campo muito complexo falarmos acerca da constituição do homem, falarmos do ser humano. Perfeito. Buscarmos respostas a uma série de perguntas feitas por pensadores, por cientistas, pesquisadores. Eles, como diz aqui na introdução, eles até têm elementos que afirmam certas coisas a respeito do homem, mas não creem. Então, o nosso entendimento acerca do ser humano, concernente à criação divina, só se dá através da fé. Perfeito.
é por crença. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. E como bem está escrito aqui, somente pela fé e por meio das Escrituras Sagradas, porque são elas quem nos apresentam tais informações, como temos ali no momento da criação, no livro do Gênesis. Então, é somente esse o caminho da fé, para entendermos, para termos uma série de esclarecimentos acerca disso tudo. O primeiro verso do Salmo 139 vai bem dizer isso. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Isso aqui é um salmo de Davi, ele se expressando, compondo esse salmo. E o que ele está dizendo aqui é algo um tanto que complexo. E para se crer nisso, é somente por fé. O Senhor ele me sonda. O que é sondar? É conhecer profundamente. É quando o Senhor, com os seus olhos, olha para o ser humano, olha para o homem e o enxerga por dentro. E contempla o que está acontecendo. O Senhor, ele vê o sentimento, a emoção da alma. Por isso que Davi, ele se expressa por fé, afirmando que Deus o sonda e o conhece. E conhece o seu assentar e o seu levantar. E veja algo mais além aqui. De longe, Deus entende o pensamento de Davi, ou seja, Deus de longe entende o pensamento do homem. Como que a ciência explica isso? A ciência, ela tenta explicar muita coisa, mas ela é limitada, porque aonde a ciência termina, a gente agora entra no campo da fé, a crença, que é aquilo que a gente não vê. Isso aí. No primeiro ponto, irmãos, entrando aqui no primeiro ponto, nós temos a maravilhosa obra de Deus. Nós temos o item 1, do pó da terra. O item 2, Deus, o autor da vida. E o item 3, a individualizada formação integral. Nesse ponto aqui da maravilhosa obra de Deus, eu até aconselho os irmãos a buscarem algum conteúdo na internet, alguma coisa que traga características ou informações sobre o corpo humano. Vou dar alguns exemplos para os irmãos, só para os irmãos e as irmãs terem uma ideia do que os irmãos podem buscar. Então, a quantidade de ossos que nós temos. Então, ele diz aqui, que um adulto possui 206 ossos. Um bebê nasce com cerca de 270. Mas alguns se fundem durante o crescimento. Então, os irmãos estão entendendo a maravilha que é o nosso corpo? Então, um adulto tem 206, mas a gente nasce com 270, e ao longo dos anos, conforme a gente vai crescendo, eles vão se juntando. Pensa no nosso dedo, né, por exemplo. Nós temos pedaços de ossos aqui que formam o dedo. Então, cada um desses ossos são somados. O nosso sistema circulatório, nós temos 600 músculos. Então, pensa o seguinte: alguém, quando vai fazer aí a sua ginástica lá na academia, ou vai fazer algum tipo de exercício, de alguma forma ele tem que trabalhar 600 músculos. Nosso sistema circulatório, o nosso coração bate 100 mil vezes por dia e bombardeia aproximadamente aí 5 litros por minuto. Então, olha o trabalho que o nosso coração tem para que nós dois estivéssemos aqui, o nosso irmão ali nos filmando. Olha quanta coisa está acontecendo. Esse ponto aí eu pesquisei aqui também, um adulto médio tem entre 4,5 a 6 litros de sangue, que correspondem a cerca de 7% do seu peso corporal. Olha aí. E esse sangue circulando pelas artérias, né, dentro do corpo, bombeado pelo coração. Aí olha só como isso é interessante, irmão, falando do bombear do coração, né?
O coração faz o seguinte trabalho, irmãos. Ele recebe sangue sem oxigênio, bombeia sangue para que esse sangue passe ou receba, aí eu não vou saber explicar direitinho, né? Quem trabalha mais nessa área vai ter essa informação, mas ele vai receber sangue com oxigênio, vai receber oxigênio, misturar isso no sangue, bombardear para o corpo, aí o corpo vai receber oxigênio, depois ele pega o sangue de novo, que está sem oxigênio, e isso ele vai fazer aí cerca de 100 mil vezes por dia, e dentro de 1 minuto ele passa pelo coração 5 litros de sangue. Nós temos aqui 86 bilhões de neurônios. Aqui, irmãos, é só um detalhezinho, porque o que é 86 bilhões de... aqui o irmão está colocando, ele bombeia o sangue para todo o corpo, agindo como uma bomba que impulsiona o sangue rico em oxigênio e nutrientes para as células e remove os resíduos, como o gás carbônico, para serem eliminados por outros órgãos. Então, tem uma intensidade de trabalho. Enquanto que eu estou movimentando as mãos, lá dentro do meu cérebro está fazendo um monte de trabalho para que as ideias venham. E as ideias, olha só como é importante, né? As ideias vindo na minha mente é uma mistura do conhecimento que eu tenho com a ação do Espírito Santo no meu espírito, para que essas ideias se conectem e tragam para os irmãos um conteúdo saudável que venha do Espírito Santo. Então, essa é a maravilha do nosso corpo. Mas, irmão Alexandre, nós estamos falando aqui só de um órgão. Só de um, bem colocado. Um órgão, olha o tanto de informação que a gente conseguiu transmitir. Perfeito. Sem falarmos do cérebro, sem falarmos do que existe dentro do osso, da coluna vertebral, que é a medula, onde está o DNA. Perfeito. Os demais órgãos, como pulmão, que é da onde ele respira o oxigênio, que vai para o coração, que vai para o sangue, que chega no cérebro, que faz tudo funcionar. Só que aí agora, rapidamente, no ponto 1, pode falando, a maravilhosa obra de Deus, agora é algo terrível. Do pó da terra. Perfeito. Lembra que na aula passada eu falei sobre o fato de Deus ter formado o homem do pó da terra? Mas o homem, ele não se tornou um boneco de barro. É isso aqui, ó. Pele, carne. Então, quando Deus terminou Adão, ele já estava com todos os componentes, todos os órgãos. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra. Então, só com o pó da terra, Deus fez tudo isso. Aí aqui a gente glorifica a Deus em sua grandeza. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas. Tudo isso aqui no pó da terra. Para a gente acreditar nisso aqui, é por fé. Mas aí, irmãos, olha só, além da fé, é que a ciência, isso a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente fala da ciência, normalmente a gente sempre fala da ciência de uma forma muito negativa, né? Mas a ciência, ela vai ter pessoas, cientistas cristãos, que vão trazer explicações à luz da Bíblia, com conteúdo, mostrando, inclusive provando a Bíblia. E nós vamos ter outros cientistas, sim, que vão trabalhar contra, né? A ciência, ela tanto é que é no Salmo 139 que o Davi fala. Qual que é o versículo? Não sei se vai estar listado. A ciência é para mim maravilhosa. Não sei se está listado. Não está aqui, mas está na Bíblia, a gente tem. Agora, um ponto importante aqui é o seguinte, porque junta tudo isso, e é importante mostrar que quando a gente fala do boneco,
Existem duas formas de entender isso. A primeira é que Deus formou realmente um boneco. E nesse boneco ele soprou o vento. E uma outra forma de entender é que Deus rabiscou a terra, e esse rabiscar da terra gerou aquele levantar de pó, e desse pó surgiu o homem. Aqui, irmãos, assim, seja de uma forma ou seja da outra, o milagre aconteceu. Sim. E o comentário deixa muito claro para mostrar para nós que a dama, o hebraico fala Adama, Adamá, e Adamá, terra, veio o nome Adão. Então o ser humano, o humano veio da terra, Adão, essa raiz aqui. Isso é importante. Então tudo que nós somos, essa matéria-prima, toda essa maravilhosidade que nós comentamos aqui, isso veio, como bem explicado aqui pelo nosso irmão, o comentário deixou isso muito claro, veio desse pó da terra, ou da terra em si, né? Não ia complementar com alguma coisa? Na verdade é o que está escrito aqui, eu só ia ler como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Uma pergunta. Perfeito. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo ou mais que Deus criou no universo. E nós nos inclinando para a ciência, podemos afirmar que o término dela, a conclusão de toda a ciência é Deus. É Deus. Parte dele termina nele. Perfeito. Até porque a ciência, ela vai tentar lidar mapear, com tudo que é criado. Exato. Ela vai tentar mapear ou trazer explicações para aquilo que Deus criou. Agora, irmãos, isso é importante a gente mostrar, porque Deus, o autor da vida, ele criou tudo com princípios, com regras, com funcionalidades. Então, o ser humano só consegue criar um remédio para trazer um alívio ao nosso corpo, porque ele vai lá e entende como o corpo funciona. Ele só foi possível criar uma máquina que filtra o sangue do ser humano, porque ele vê como o rim trabalha, como o rim faz esse filtro, e aí ele tenta criar uma máquina, criou a máquina que faz que recebe esse sangue, faz o mesmo trabalho que o rim faz, depois devolve isso para o corpo. Quando nós tomamos um remédio para dor de cabeça, esse remédio ele vai funcionar como funciona os nossos neurônios, como os neurônios recebem como é que eu posso dizer assim, as enzimas, né? Então, todos os nossos sentimentos, ele é um processo químico. E esse processo químico que ocorre em nossas vidas é onde os remédios vão funcionar para que as coisas aconteçam. Então, o que o ser humano faz na ciência é entender como o autor da vida fez, como que a regra acontece, e aí ele vai lá e tenta fazer. Quando o ser humano compreende o que o autor da vida fez, ele consegue criar algo, ou gerar algo, ou mostrar algo que vai aliviar. Enquanto ele não tem essa resposta, ele não consegue fazer nada. Muito bem. Não é isso? Nessa parte da individualizada formação integral, tem algum ponto aí, irmão Cristiano? Que é o item 3 aqui. Vamos ler rapidamente. Deus forma o espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher. Aqui está um outro ponto, ainda tratando de corpo, criação, Deus, que nós temos ali o primeiro homem sendo formado do pó da terra, ok? Isso. E a partir daí? A complexidade ainda dá andamento. Jeremias, em seu capítulo 1, o próprio Deus dizendo, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Nós vamos para o Salmo 139. Cadê o Salmo 139?
diz o seguinte, fala sobre graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Como é que está na sua tradução? Também, o 16, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então nós vemos aqui a continuidade do poder de Deus, a sua complexidade na criação do corpo. Agora a forma é diferente. É necessário um relacionamento de um homem para com uma mulher. A mulher gera dentro de 9 meses o feto, o embrião, o ser, né, dentro do seu ventre, e Deus ele assiste tudo isso. Ao pé da letra, aqui em Jeremias, antes que eu te formasse. Então é Deus quem forma no ventre da mulher. O corpo, né? O ser humano. E aproveitando, só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, quando a gente vai em Zacarias 12:1, tem uma parte importante, porque ele fala assim, olha, Zacarias 12:1, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, essa questão da geração de uma vida, então Deus deu uma ordem, tem algo ali tão especial, tão específico, que não é simplesmente o fato do espermatozoide juntar com o óvulo e gerar um ser. Mas essa junção, de alguma forma, que nós não sabemos explicar, que nós não temos como dizer, Deus também cria ali o espírito do homem para que continue sendo uma alma vivente. Isso mesmo. Aqui diz o seguinte, as Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa. Corpo, alma e espírito. Nós estamos tratando aqui do corpo. Ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade. Isso é um ponto importante, né? A gente precisa ter esse conhecimento bíblico. Para isso serve a escola bíblica, a gente aprende num assunto tão pertinente no tempo que a gente está vivendo hoje, que é o aborto, e com isso a gente defende a nossa fé, de que desde o momento da concepção existe vida. Exato. E isso é importante, irmãos, porque quando os homens vão debater isso, haverá pessoas que dado o dia a dia de uma gestação, como o banco colocou aqui, como é descrito no Salmo 139, eles vão dizer, olha, a partir do 3º mês é que possa ter alma. O outro vai dizer a partir do 9º mês. E aí, no termo técnico, enquanto não se nasce, você não tem um ser humano, você tem um feto. Eles vão por essa linha de raciocínio, né, através de estudos e muito mais. Por quê? Eles não entram no campo da fé, que é o que a gente tratou aqui. Eles não acreditam que um ser, né, Deus, criou nesse formato. Exato. Né? Aí entramos então na informação que é contida na Escritura. Eles descartam a Escritura. E aqui, voltando aqui, acho que vale muito bem, esse tipo de ligação é importante os irmãos fazerem, inclusive na sala. Aqui cai muito bem nós retornarmos um pouquinho para a aula de número 1, onde a gente fala da antropologia bíblica. Então, a antropologia bíblica, pensando nesse salmo, nesse versículo de Zacarias 12:1, em outros contextos, isso vai mostrar que o feto ou o embrião
ou as primeiras, ou eu vou até ser mais, vou retroceder até ao máximo, quando nós falamos daquele ser, o ovo ou o zigoto, que é a única célula humana gerada inicial quando ocorre a fecundação, ali já existe o espírito e a alma humana. É à luz de todos esse texto. Então, aqui gera-se uma doutrina bíblica. Esse estudo teológico da antropologia bíblica vai trazer uma doutrina bíblica que a alma e o espírito do ser humano, a partir da fecundação, ela já passa a existir. E aí a gente tem aí um melhor entendimento, né? Perfeito. Estamos aí tratando referente ao corpo. O tópico 2 aqui, o corpo e a glória de Deus, diz o seguinte: o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. É isso aí. Aqui, irmãos, a gente começa a entrar, não é o alvo da lição, mas acho que vale a pena comentar com os irmãos aqui, pelo menos a efeito dos irmãos estarem preparados, caso aconteça alguma pergunta na sala. Esse ponto aqui, quando ele fala que os tecidos do corpo, né, os sistemas do corpo está presente lá no embrião, nós temos essa dinâmica ou essa discussão sobre as células tronco. O que acontece com o que é uma célula tronco? Uma célula tronco é uma célula que ela ainda não se desenvolveu para nenhum tecido. O estudo de célula tronco é justamente pegar essas células que elas não se desenvolveram em nenhum tecido, isso aqui de uma forma bem simples, né? E você vai colocar ela perto do tecido que você precisa se desenvolver. Então, por exemplo, não é, mas eu vou colocar assim, né? Não sei se chega a ser tão claro. Alguém tem um defeito no órgão como o fígado. Então, se você pega essas células troncos, que elas estão se desenvolvendo, e você coloca ali na região do fígado, ela deveria se desenvolver e se tornar células de fígado. No cérebro, por exemplo, com Alzheimer, vai colocar lá, ela vai se desenvolver. Então, esse é o estudo das células tronco. O grande ponto é, existem partes do ser humano que possuem células tronco. Se eu não me engano, o umbigo, aquele cordão umbilical. Ou você vai usar um ser humano para fazer isso, que é o grande problema que nós temos nas discussões. Então, para os irmãos verem que as discussões surgem porque nós cremos que Deus nos fez e nós precisamos entender esses contextos teológicos e bíblicos para a gente poder discutir a fundo e mostrar, olha, por que não acreditamos, por que não aceitamos, por que não queremos. Eu sei que talvez o assunto seja muito profundo e às vezes a gente não tem tanto argumento para falar, mas é importante os irmãos terem uma ideia caso surja alguma pergunta aí na sala, tá certo? No tempo que a gente está vivendo, eu vou até tocar num assunto aqui, que é isso que eu acredito que o comentarista, né, o escritor aqui da revista, aponta. Quando o homem, aqui no tópico 2, entendimento e louvor, um pouco mais abaixo, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Aqui a gente podemos abrir um parênteses ou não,
e tocar no assunto acerca de ideologia de gênero, que é um assunto bastante atual, e nós vemos acontecer aqui no nosso tempo explicitamente. E por que isso acontece? É importante a gente ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, tanto na questão evangelística, né? O papel nosso de cristão para podermos debater, convencer, defender a nossa fé, resgatar a pessoa, trazê-la para a verdade de Cristo, a verdade de Deus, que é o que nós estamos estudando aqui acerca do corpo. Mas aqui essa escrita diz o seguinte: quando o homem não se reconhece como obra do Criador. É o que nós vemos acontecendo. Existe uma fala de muitos que tem esse complexo, que tem esse mal aí assolando a sua vida. Eu ouvi uma moça falando assim, quando ela fez a transição, né, como eles dizem: eu não vi a hora de sair desse corpo que me colocaram nele errado, né? Ela era uma mulher e se tornou, assim, aparentemente, a princípio, fez a transição para o sexo masculino, né? Então, é esse ponto aqui, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo, é aonde pega aqui, e se torna vítima dos mais variados enganos. A gente volta para o Éden, quando a serpente, né, o diabo, se depara ali com Eva, captura a mente dela, e ali acontece a queda. Então é a partir daí, né, o diabo ele ainda atua no mesmo formato, capturando a mente de muitos que se tornam vítimas por conta de não crer, não reconhecer a si mesmo como obra de Deus. E aí, irmãos, a gente cai no item 3, que é o perigo dos extremos. Porque os extremos, aí o comentarista vai colocar alguma coisa, que alguns pensamentos, né? Algumas correntes de pensamento como maniqueísmo, platonismo, gnosticismo. Então todos esses são essas 3 vertentes de pensamentos. Elas vão dizer que o nosso corpo não é bom. Então, por exemplo, os gnósticos, eles chegavam a dizer que nós podemos fazer o que a gente quiser com esse corpo, inclusive entregar ele ao pecado, porque ele não serve para nada, né? O platonismo, Platão, ele tinha uma ideia de que o que nós vivemos aqui não é realidade. A realidade é um outro mundo físico, um outro mundo que é o mundo das ideias, e aí tem uma grande forma de pensar, e é engraçado que, inclusive, o cristianismo, ele pega essa forma de pensar e vai aplicar de outro jeito, mas, no final das contas, na parte mais crua e mais seca, vamos dizer assim, de analisar o que é o platonismo, é dizer que o nosso corpo não serve para nada, ele é ruim, então você pode desprezar ele e fazer o que você quiser dele, porque ele não vai servir para nada. Mas a Bíblia não vai dizer isso, ela vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar dele. Então nós não podemos viver nesse corpo de forma, de qualquer jeito, nós temos que viver esse corpo de forma santa, porque ele é o templo do Espírito Santo, nós temos que ter cuidado dele. Deus nos deu esse corpo, e nós temos que cuidar dele. Ele não é mau. Ele pode até ter dentro dele uma natureza pecaminosa que nos leva para o mal, mas o corpo em si não é mau. Deus nos deu esse corpo. Isso aqui é muito importante. Quando a gente entende a complexidade da criação de Deus no que se diz respeito ao corpo, não é possível que Deus criou o corpo humano para deixá-lo jogado de lado, sem significância nenhuma. Essas ideias, eu posso dizer até que são ideias, pensamentos, filosofias diabólicas. Perfeito. Que permeiam aí a mente do ser humano e causam um estrago terrível. A gente enxerga isso na nossa sociedade. E
E todo esse conteúdo, o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo e outras ideias mais, outras filosofias mais, podemos afirmar que levam ao quê? É o que está escrito na revista aqui, ó: vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes, deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo, que é outra filosofia, né? Que veio de Narciso lá, um jovem grego, né? Moderno, narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. Ou seja, valoriza-se mais o corpo, alma e espírito é deixada de lado. É o que nós enxergamos hoje na atualidade, as igrejas vazias, pessoas olhando para si mesmas, idolatrando a si mesmas, é o culto ao ego. Exato. E o que mais se encontra repleto de pessoas, cheios. Em cada esquina tem uma. Hoje são as academias. Eu posso fazer uma academia? Sim, deve. Mas existe uma coisa que é necessária: equilíbrio. Perfeito. E entendimento. Principalmente o cristão. Outra coisa que é dita aqui, a idolatria do eu, leva à prática excessiva, é uma prática comum de selfies, né? Fotografias. Você não precisa procurar muito, entra na sua rede social, faz uma pesquisa, você vai encontrar lá inúmeras pessoas, homens, mulheres, que você não vai enxergar lá. Você não vai encontrar lá, irmão Alexandre, foto com amigos, foto com a família, foto fazendo qualquer outra coisa. Você só vai encontrar foto dele mesmo, dela mesma. 100, 200, 300, 400, de diversos ângulos, vestindo diversos modelos de roupa. Aí você vai olhando e diz: mas vem cá, não tem outro tipo de foto? A pessoa só tira foto dela mesma. Né? É um tipo de filosofia. E qual que é o problema aqui? O problema é que quando a gente se volta muito para o corpo, só para o corpo, como fica a alma? Como fica o espírito? Porque, de certa forma, o corpo depende da alma, depende do espírito. Se eu não tratar a alma, se eu não tratar o espírito, como é que o meu corpo fica? E aí, irmão, falando disso, a gente entra aqui nesse quarto, que é princípios ou regras, e a gente vai ter sempre viver entre princípios ou regras. É uma pergunta. Mas nós temos regras e nós temos princípios. Não necessariamente os princípios são regras, né? Ou regras ser princípio, mas algumas coisas que nós vamos ter que começar a pensar e avaliar para entender se o que nós estamos fazendo tem equilíbrio. E também não se pode, a palavra equilíbrio é muito importante, não se pode, assim, cuidar só da alma e do espírito e abandonar o corpo. Exatamente. E aí, lá no finalzinho fala assim, ó, devemos sempre refletir. O que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Porque a Bíblia ela vai falar assim, ó, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temer a Deus, o temor a Deus claro, eu entendo que seja claro para todo mundo que não era o medo de Deus, o medo de Deus matar. Não, o temor a Deus é o respeito e referência que a gente vai ter diante de Deus, ou seja, Deus exige de mim uma vida, eu vou falar dessa forma com essa palavra, uma vida ética, uma vida em que eu tenho regras, que eu tenho princípios, que eu tenho formas de me conduzir. Eu vou me alegrar, eu vou me divertir, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ter um equilíbrio, né? A gente volta de novo na vida do equilíbrio. E a pergunta que nós temos sempre que fazer: o que eu estou fazendo, o que eu vivo, os princípios que eu ando, a forma como eu vivo, as regras que eu busco seguir, eu estou agradando ou desonrando a Deus? Glorifica a Deus
ou só me agrada? E é importante nós pensarmos nisso que assim, às vezes alguém não segue os princípios bíblicos, mas ele segue os princípios de um certo grupo. Alguém vive dentro de um grupo e naquele grupo há princípios. E esses princípios nem sempre são princípios escritos e declarados. Vou usar um exemplo aqui, irmãos, e aqui não há uma crítica, mas apenas para a gente pensar. Alguém que busca a viver e se mostrar como um roqueiro, ele vai usar roupas pretas, ele vai mostrar suas bandas, ele vai usar talvez cabelos compridos, ele vai querer colocar piercing, e por mais que ele esteja dizendo que ele está sendo livre, e aqui é um exemplo porque tem diversos outros grupos, por mais que ele esteja dizendo que ele está sendo livre, automaticamente ao querer ser roqueiro, ele vai se vestir e vai seguir princípios ou regras que de alguma forma não estão escritas, mas fazem parte do que é ser um roqueiro. Ele vai se identificar. Ele vai se identificar. E o que eu estou seguindo, vivendo, me identifica como cristão que entende que eu preciso louvar e entender a Deus porque eu sou criação dele. Será que eu estou... Isso são coisas que nós temos que pensar e levar aos nossos alunos a pensar um pouco sobre isso. Nós estamos inseridos também em um grupo. Exato. Somos cristãos, crentes, evangélicos. Nós temos a nossa forma de se vestir, de pensar, se comportar. Perfeito. E esse é o conjunto pelo qual a gente se identifica. Então existe uma série de classes aí. E com tudo isso, dentro de tudo isso existem o quê? As regras, as extravagâncias, o equilíbrio. E a gente estamos aqui tratando de um assunto para um aprendizado, para uma melhora, para até mesmo uma mudança. Porque eu posso identificar em mim mesmo coisas aqui dentro da lição onde eu preciso me aperfeiçoar, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar, parar de beber muito refrigerante, né? maneirar no açúcar, ou até mesmo fazer o que eu não faço, o que nós não fazemos, cuidando melhor do corpo, que é uma atividade física, né? Uma atividade também mental, né? O que eu estou alimentando o meu cérebro? Perfeito. Né? Porque hoje a gente alimenta o nosso cérebro com um monte de coisa que não presta, e a internet está aí. Passamos horas e horas, e se nós não nos policiarmos e não tivermos uma vigilância Exato. e o discernimento, a gente vai poluir o nosso intelecto, a nossa mente, nossa alma, e isso vai transparecendo no corpo, no comportamento e por assim, aí vai. E assim vai. E aí, irmãos, normalmente o comentarista, claro que ele faz isso é intencional. Dentro desse nosso comentário, eu já quero pular para o ponto 3, que nós vamos falar o corpo e a coletividade. E aí nós temos aqui a prática relacional, a prática congregacional, tecnologia e culto, que tem a ver, está bem dentro do que nós estamos comentando aqui. Por mais que nós sejamos indivíduos, nós somos indivíduos integrais. Quando eu busco cuidar da minha vida de forma integral, lendo bons livros, lendo a Bíblia, buscando o que eu posso ver ou não ver no celular, quando eu busco fazer um exercício físico, ter meu tempo de oração, então eu estou fazendo que, de uma forma ou outra, eu estou pegando o meu indivíduo e estou buscando a minha comunhão com Deus, estou tratando do meu corpo, fazendo com que esse corpo frágil consiga de alguma forma ter um pouco mais de saúde. Vou ao médico, né, ver se eu tenho condições, faço exames, se necessário tomo remédio. Então eu estou no meu indivíduo tentando melhorar. Mas esse meu indivíduo, ele precisa viver dentro de um conjunto. Ele não pode ser isolado. E o único ser humano que, quando começou isolado, Deus, a gente não sabe há quanto tempo, mas logo Deus tratou de fazer com que ele vivesse em conjunto, porque Deus não nos criou para vivermos isolados. Mesmo. Isso a gente diz, está tratando de algo natural aqui. A gente
gente está batendo muito na tecla do corpo, mas temos que entender que o natural e o espiritual, eles andam juntos. Exato. Para termos uma estabilidade, um equilíbrio. A gente pode voltar na primeira lição, que temos uma referência bíblica, que é o texto áureo. Está mais fácil aqui, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23, onde nós não podemos assim cuidar somente do âmbito espiritual, deixar de lado o âmbito natural, né, o nosso corpo, Perfeito. nossa vida diária, cotidiana, e também não podemos nos inclinar mais para a nossa vida cotidiana, diária, natural, e deixar de lado aí os cuidados da alma e do corpo, porque o próprio Deus, ele requer, e o mesmo Deus de paz, né, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é em partes. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Tem que dar banho, tem que cuidar, tem que tratar. Conservados irrepreensíveis. Eu te fiz assim, você arrancou um pedaço. Eu te fiz assim, você mudou a aparência. São coisas que... Irrepreensíveis. Você não cuidou da sua alma, do seu espírito. Está aqui a minha palavra. Está aqui o direcionamento, vida de oração. Irrepreensíveis. Aí qual que é o propósito? Em manter essa conservação de corpo, alma e espírito. É para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que estar pronto, preparado, corpo bem cuidado, dentro dos parâmetros, alma, espírito, temos que ter dentro desse contexto irrepreensíveis, porque existe um propósito, a vinda do Criador, a vinda de Jesus. E tudo isso a gente encontra aqui, né, dentro desse conteúdo, o corpo e coletividade. Aqui a gente vai falar de igreja, a gente vai falar aqui da prática da comunhão. Para exercer isso tem que estar conectado. Junto. E é interessante quando ele fala aqui dos desigrejados, que é esse movimento que busca fugir da igreja, mas aí tem dois pontos, né? Se você busca fugir da igreja e você vai participar da igreja de forma habitual, vou assistir os cultos pela internet, você se desliga, porque você não tem esse contato físico. Embora esse contato não seja só o contato, só o suficiente, mas é claro que nós precisamos dele. A igreja primitiva, ela vivia juntos, ela estava ali junto, e a gente vê Atos dos Apóstolos, a gente acabou de dar a lição de Atos dos Apóstolos, e mostra como a comunhão daqueles irmãos era permanente e importante. E nós não temos nenhum versículo bíblico, não temos passagens bíblicas que não contribua para esse sentimento de estarmos juntos. E aí uma coisa que se critica muito é a igreja como uma instituição. Então nós temos a Assembleia de Deus tem lá o nosso pastor-presidente, tem uma diretoria, tem uma ata, né? Tem um regimento interno, cada ministério tem o seu. Então isso se torna uma instituição. Mas nós temos que saber separar essa instituição da igreja de Cristo em si, que se congrega, que se reúne. Quando nós vemos a um culto de ceia, por mais que a gente possa juntar, não é a organização, a Assembleia de Deus que está ali reunida para um culto de ceia. Uma igreja que tem o seu pastor-presidente, seus diretores que tomam decisões, a sua ata, não. Quem está reunido ali para participar da ceia é um grupo de cristãos que pertence à igreja de Cristo. Nós temos que saber separar isso. E quando alguém se coloca nesse grupo dos desigrejados,
ele não está sabendo separar esse momento da igreja, de um lado como instituição, que é, não vou falar que não é, mas da igreja como a instituição divina daqueles que são remidos e que aqui na terra eles precisam se congregar e se relacionar um com o outro e ajudar uns aos outros. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Se você vê uma pessoa sem uma perna, você se assusta? Por mais que a gente tente, né, não se assustar e achar como normal. Mas você consegue olhar e ver que é algo comum. Sofreu um acidente. Exato. Né? Teve aí um problema, um motivo. Se você vê uma pessoa sem uma mão, sem um braço, você não vai ser tão impactado. Não te causa tanto espanto. Mas há um começo, né? Agora, aquele primeiro olhar. Não, eu vou mais além. Temos aqui um irmão na sede, todo domingo ele está aqui, né? Ele vem de cadeira de roda, ele não tem uma das pernas. Mas se você estiver indo para o seu trabalho, ou passeando, andando pela rua, e você vê uma perna sem um corpo. Então, um desigrejado... Primeiro, nós temos essa obrigação, isso é importante. A gente pode ter o primeiro impacto ali, mas a gente vai cuidar para que isso não seja um problema para aquela pessoa, porque nós temos que inserir essa pessoa. Agora o segundo que o irmão falou então, aí... O que eu estou falando nesse contexto de desigrejado, que eles falam que não precisa. Legal, tá, não precisa, então vamos lá. Um corpo vive sem uma perna, sem um braço. O corpo se mantém vivo. Perfeito. Agora, uma perna sem o corpo, quanto tempo ela dura? Um braço sem o corpo. Então, eu estar desligado do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a minha morte espiritual é questão de tempo. É isso aí. E, irmãos, essa lição, principalmente essa número 2, que ela vai tratar desse nosso corpo e como a gente pode trazer equilíbrio, viver em equilíbrio, reflete muito a vida que nós estamos vivendo. Porque, veja, nós estamos falando de doutrinas bíblicas, de como ser cristão, como viver o cristianismo. Nós estamos falando de como nós, como indivíduos, devemos cuidar e tratar do nosso corpo em termos de saúde, né, espiritualidade e tudo mais. E ainda tem esse próximo ponto que nós vamos falar de tecnologia e culto, que é como nós lidamos com o culto, como nós lidamos com a tecnologia no culto. Nós estamos falando de hoje, nós temos hoje um culto. Eu, com todo cuidado e com todo respeito, ainda digo que hoje um culto, ele praticamente não se faz sem um celular, sem uma tela. Porque a nossa tela é onde a gente vai trazer talvez a informação de um irmão, é onde nós vamos tirar aqui para mostrar um slide. Então a tela está no culto. Mas até que ponto essa tela está atrapalhando o meu culto? Aí o comentarista fala aqui, né? Drones, celulares, tablets. O músico vai tocar, ele puxa seu tablet, pega lá sua partitura, sua cifra. O irmão vai cantar, ele tira lá o celular com o seu print que tem lá o hino para cantar, né? Vai tirar um culto para postar nas redes, tirar as fotos para postar nas redes sociais, puxa, sei lá, seu celular. Nós não vivemos mais o momento, gravamos o momento para vermos ele depois. E nós temos que tudo isso aqui vai mostrar como a nossa vida hoje ela é tão complexa e como por meio desse corpo eu preciso administrar tudo isso para poder viver uma vida de cristão bem vivida. E como o irmão acabou de ler aqui, destacou bem, acho que isso aí mostra muito esse momento, como diante de tudo isso eu vou equilibrar para que o meu corpo, alma e espírito se mantenha irrepreensível. Meus irmãos, entendo que o que a gente comentou aqui é o suficiente, pelo menos para que o irmão pegue isso, junto com o conhecimento que o irmão ou a irmã tem, prepare sua aula, e eu espero que Deus te abençoe muito a você e seus alunos, em nome de Jesus. Vai ser bênção.